A gente ouve muito falar, principalmente na advocacia, né? Eu não vejo a população, a massa, vamos dizer assim, falando da lei geral, enfim, ela é muito mal informada, sim, a bem da verdade. Mas em relação ao que você sente lá na prática do teu dia a dia na Europa, aplicando a GDPR, o que é fato disso, da proteção de dados, o que é fato e o que é mito? O que é mito é que, como eu já falei, é que tudo é produção de dados. Não, nem tudo é produção de dados. A gente tem que saber separar, a gente tem que... E é difícil até para o próprio aplicador da lei definir esse âmbito, o que seria produção de dados. Ah, isso aqui recai no uso doméstico, isso aqui cai... por exemplo, teve um caso lá que me perguntaram se instalar uma câmera dentro de um quarto, o seu próprio quarto, para fins de segurança, enfim, seria produção de dados? A princípio não. A princípio porque é seu ambiente particular, mas a partir do momento em que algum terceiro entre naquele local e não saiba que tem uma câmera oculta, aí já vai na vertente um pouco maior, que é a privacidade. Então, na Europa a gente tem Carta de Direito Fundamental, que já regulamenta também o direito da privacidade, que aqui no Brasil também é previsto na Constituição, enfim. É um direito que vai abranger esse certo caso assim, um pouco cinzento, não, mas você está filmando dentro do quarto, mas é uma câmera oculta, então pode filmar alguém. E a filmagem, por mais que seja para fins de segurança, precisa seguir alguns critérios, por exemplo, o prazo de retenção. Todo mundo que retém um dado pessoal precisa se questionar. A lei não diz, porque é impossível dizer, né, em cada caso, qual seria o prazo de retenção. Você que tem que assumir o risco de dizer, eu vou reter esses dados por 7 dias. Porque por 7 dias é um prazo razoável. E você tem que provar que aquele prazo é razoável para reter os dados pessoais. Então, num simples caso, que a gente acha que proteção de dados é voltada para empresas e grandes empresas. Não. Uma pessoa que instala uma câmera na própria casa, se essa câmera, por exemplo, está voltada para a calçada, se você instala uma câmera na calçada e essa câmera, ao invés de estar voltada para a sua própria porta, está voltada um pouco para, sei lá, o terreno do vizinho, isso já é uma forma de monitorar a vida de alguém. Isso já é uma forma de tratar dados pessoais que talvez aquele seu vizinho nunca vai consentir que, sim, eu aceito que você saiba o horário que eu entro, o horário que eu saio. Então, até a própria relação particular, por mais que em regra seja uma exceção da lei, precisa ser questionado em casos que a gente nem imagina que a gente está tratando dados e, bom, que não sabe. Que massa. Outro ponto que eu acho bem interessante, inclusive a gente vai tratar no curso, é a aplicação da LGPD brasileira ao serviço público. Será um ponto também que iremos abordar. E eu te pergunto, no serviço público a gente trata de servidores. Haverá a aplicação da penalidade sobre essas pessoas, digo, servidores, sobre entes como o próprio Estado, município, que trabalham no Estado, município, Tribunal de Justiça, enfim, esses entes que contêm um número de dados muito grande e alguns deles até sigilosos, por exemplo, o processo de segredo de justiça. Assim, haverá também esse tipo de aplicação penalidade desse tipo de pessoa? Haverá. Existe um capítulo específico na própria lei brasileira que fala específico ao setor público. A gente sabe que é uma relação um pouco mais delicada, mas até o próprio setor público precisa estar baseado normalmente em uma lei, né, pelo princípio da legalidade do direito administrativo. Então, eu acredito que sim, o setor público precisa se adaptar, porque a lei ela é muito ampla ao definir quem seria o controlador. Pessoa física, pessoa jurídica, particular ou pública. Pode ser qualquer tipo de entidade. Ô Lucas, em relação ao mercado da advocacia, né, que você está acompanhando, óbvio, você está trabalhando na Autoridade Nacional de Malta, mas o que você vê em relação ao mercado jurídico nessa área lá na Europa?
Teve uma efervescência realmente com a GDPR? Teve. Tudo que se cria uma lei que prevê multa e gera o interesse econômico das empresas, as empresas ficaram num beco sem saída, vamos contratar profissionais agora especializados, que saibam do assunto. Então, e a própria lei cria a função do DPO, que é na tradução brasileira, o encarregado sobre a proteção de dados. Pode ser alguém interno, mas também pode ser alguém contratado para aquela função específica. E esse encarregado, ele vai ser responsável por lidar diretamente com essa autoridade nacional que também vai ser criada. Então imagina que é uma função muito importante. Então só disso aí já cria muita oportunidade para o jurista ou advogado que queira oferecer. Então o resumo da ópera vai sim criar muita oportunidade, mas cuidado, porque o profissional que se encarregar da proteção de dados por parte de uma entidade tem que estar muito preparado, tem que estar muito afiado, porque a própria autoridade percebe isso aí no profissional. Ela vê que quando é alguém preparado, então nós mesmos a gente já respeita um pouco mais quando a gente está lidando com alguém que sabe do assunto, e isso pesa na hora do critério subjetivo na aplicação da multa, por exemplo, porque um dos critérios é se a empresa colaborou ou não na investigação. Então, se você, sei lá, se depara com um encarregado de proteção de dados que não ajuda em nada e fica negando o problema, porque todo mundo sabe que, digamos, teve um vazamento de dados, mas ele não teve vazamento, fica lutando contra os fatos. Isso vai pesar na hora Então precisa sim de profissionais, vai abrir muita oportunidade, eu acredito, mas precisa também de profissionais habilitados, profissionais que estejam preparados mesmo para aplicar, não só ler a lei, mas ir além, buscar jurisprudência, buscar os casos concretos que impulsionem essa aplicação da lei.